Tu queres estar na ponte do comando para ver onde é que eu ando, we talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings. Ora, estamos de volta, não é? Finalmente, depois daqui do interregno, porque tu estiveste bastante viajado. Fui ao fim do mundo e vim. É sempre possível. Foi à Argentina. Eu fui à Antártida mesmo. Ou seja, fui ao último continente. E então voltei agora. E depois passei uns dias na Argentina a perceber como é que a Argentina funciona. Estive com advogados, empresários, com contabilistas. O Milei, por acaso, o Milei também esteve na Antártida na mesma altura. Mas não tive com ele, não. Mas deu mesmo, foi 4 ou 5 dias intensivos onde deu para compreender como é que funciona a Argentina, tipo, desde o campo até à cidade. Andei muitas horas de carro, tive muitas reuniões e então eu acho que já percebo o país, finalmente, já percebo o país. E isso é ótimo, porque eu acho que vais-nos conseguir dar aqui uma visão. Tinhas aqui a ideia de nós virmos até falarmos um bocadinho sobre o Milei, sobre as políticas económicas. Eu acho que podemos falar sobre as políticas económicas e depois podemos fazer um react ao discurso que ele fez em Davos, que eu acho que foi o discurso do século, na minha opinião. Boa. E podemos fazer isso num próximo episódio, podemos fazer uma reaçãozinha ao discurso e traduzir alguma das coisas que estão a ser ditas ali. Talvez seja interessante, não? Boa. Até porque eu tentei partilhar, mas eu acho que não fui muito ouvido. Acho que o pessoal estava um bocadinho nas tintas. Acho que se nós partilharmos assim já traduzido, acho que o pessoal vai, obviamente com as exceções, não é? Mas acho que o pessoal assim vai compreender melhor porque é um discurso tão importante. Isso. Ora, então eu gostava, qual foi a tua visão da Argentina? Como é que aquilo está? O que é que te disse a população? Ora bem, o que eu percebi da Argentina, a Argentina cá de fora, existe uma visão da Argentina cá de fora, existe uma visão da Argentina para quem está lá dentro. Como já disse muitas vezes, já nem penso nos países, eu simplesmente vou e começo a interpretar, porque a visão que nós temos cá de fora é completamente diferente da realidade. Em todos os países que eu uma vez visitei foi sempre essa a minha experiência. E aqui foi igual. Eu, sem querer, como é natural, chego sempre com uma percepção, um preconceito de como é que este país vai ser, como é que não vai ser, e então chegas e começas a tentar interpretar. O que é que eu vi? Eu vi um país que, numa primeira fase, é um país organizado, é um país com uma qualidade de vida aceitável, porque há muita pobreza, como é natural, nada inferior ao Brasil, inferior a alguns países da América do Sul, definitivamente. Deve ser o país da América do Sul, com o Chile, que tem menos pobreza, na minha percepção. Porquê? Muita gente não sabe. Ok, isso é só dizer, muita gente não sabe, mas a Argentina chegou a ser o país mais rico do mundo, não é? Sim, há quem diga que sim, depende de como é que se analisa os números, mas eu percebo porquê, porque aquilo é um país em que nasce uma oportunidade todos os anos. Ou seja, a quantidade de recursos naturais que eles têm, a potência agrícola que eles são, que eu já falei sobre isto, que são, a seguir aos Estados Unidos, a maior potência agrícola em termos de, por exemplo, água disponível, em termos de irrigação. Ou seja, um sítio mesmo absolutamente incrível. Têm minério, têm até um pouco de gás e petróleo que estão a descobrir. Mas a potência agrícola é assustadora. Então, todos os anos nasce uma nova oportunidade. E então é uma economia que vive da exportação. E depois há uma doença que se chama Dutch Disease, que é a doença holandesa, traduzida para português, que é o quê? Quando estás num país que é muito bom e tem muitos recursos naturais, o pessoal deixa de querer trabalhar. E então a economia começa a ficar cada vez mais dependente da exportação e dos recursos naturais e vais perdendo competitividade em relação ao estrangeiro até que, começas a ficar pobre. E então, o que eu notei, à medida que fui investigando e percebendo o país, a mentalidade, a contabilidade, a fiscalidade, como é que funciona o sistema, como é que as pessoas vivem, classe média, classe baixa, como é que aquilo está estruturado, eu percebi que foi um país que realmente começou a ser capturado pela ideia socialista, que é normal, já há muitos anos, e subsiste, apesar de ter grandes momentos de inflação, e não fica completamente destruído, porque aquilo é um tesouro. Estás a perceber? Porque se acontecesse na Argentina, se tivéssemos o mesmo método de organização na Argentina, por exemplo em Portugal, nós falíamos em 5 anos e nunca mais recuperávamos. Estás a perceber? Não tínhamos segunda vida, não é? Não tínhamos segunda vida. Estes gajos têm a segunda, terceira, quarta, quinta vida. Todos os anos nasce vida. O que é que se passa? Passa-se que, então,
ali um jogo. E é um país que vive num sistema pendular, ou seja, aquele país não me parece que vá degenerar num sistema tipo Venezuela. Porquê? Tem uma classe média existente, tem gente qualificada, claro que perdeu alguma coisa, não é? É um país organizado, é um país que não tem aquelas doenças tropicais pelo sítio onde está, é um país que tem a genética europeia que dá jeito, tenho que admitir que dá jeito, não é? Ou seja... Em que sentido? Em sentido que, os brancos, têm uma cena no mundo ocidental, cá no norte da Europa e mesmo do sul, conseguem produzir sociedades mais ou menos organizadas. Não sei porquê. Os asiáticos têm capacidade de produzir sociedades mais até que se submetem mais ao poder e à autoridade e são estabilizadas durante muito tempo. Há outras raças que são mais instáveis, não é? E que não conseguem se organizar de uma forma... Por questões de... Da mesma forma que nós temos personalidades diferentes, é preciso, e pensamos de forma diferente. Nós temos que pensar que um europeu branco pensa de forma diferente de um africano no oeste da África, na África Austral, e que pensa diferente de um asiático da China, e que pensa diferente de um japonês, e que pensa diferente de um sul-americano. Ou seja, há diferenças de cognição que não têm a ver com inteligência, têm a ver com formatos, a linguagem, estás a perceber, a própria genética, não é? Há pessoas que correm mais rápido que as outras, há pessoas que pensam mais no futuro do que outras, não é? Há muita diferença entre comparar um europeu do sul e um europeu do norte, Pensam de forma diferente. Havia um senhor holandês que dizia isso, não é? Que nós gastávamos tudo em meninas e vinho verde. E se calhar temos razão, mas a questão é depois são visões e formas de viver. Então, o facto de genéticas diferentes produzem resultados diferentes em ambientes diferentes e há questões de adaptabilidade. Eu acho que uma das vantagens, e não há isto de ser bom, é de ser mau, é uma mistura entre o ambiente e a genética, não é? Como tu podes ser muito bom a jogar à bola e a tua genética é incrível, mas te puserem a jogar damas, se calhar não jogas nada. E então é tudo uma questão de ligação dos dois componentes, não é? O que é que se passa? Passa-se que a Argentina, nesse sentido, é um país que realmente tem essa oportunidade e está estruturado. E então, à medida que, basicamente foi uma coisa deste tipo, vamos criar aqui o socialismo, vamos dar dinheiro às pessoas e não sei o quê, vamos começar a, digamos... centralizar isto e pronto, eles começaram e funcionou e a degeneração é lenta. Tenho uma dúvida aqui que tu és capaz de ter uma visão melhor e que tu estiveste no terreno, que é, as pessoas fugiram ou não fugiram para o Uruguai, as pessoas que tinham dinheiro, ou seja, essas políticas, o Uruguai optou por, em vez de aumentar os impostos, baixar os impostos, houve esse fluxo de eu vou explicar. O que acontece O que se passa é assim, então, primeiro começa o socialismo e a população decide, nós queremos é socialismo, queremos é trabalhar menos, queremos é viver a vida e temos é curtir e ir para o churrasco, não é? Não, tudo bem, mas depois a parte produtiva e de empreendedorismo da sociedade começa a ser, digamos, pressionada, não é? Ou seja, o problema é dos ricos, o problema é não sei o que mais, então o que é que os ricos começam a fazer? Os ricos começam a se organizar de forma a combater este sistema e não é? Começam-se a defender, como é natural, como por exemplo defender-se ao quê? Mandam dinheiro para o estrangeiro, começam a não querer deixar investir capital nenhum no país, porque dizem, se eu sou um péssimo aqui, então eu não vou deixar aqui o meu capital, porque a qualquer dia tiram o meu dinheiro, não é? Estas pessoas todas que organizam grupos de pessoas em empresas começam a fazer isso. O que é que se passa? E o que é macabro na Argentina? O que é macabro é que acontece depois em todos os sistemas comunistas e socialistas, que é o próprio sistema político começa-se a juntar ao sistema dos empresários e ao sistema produtivo da economia e começam a viver em conjunto. Ou seja, a corrupção, quando a corrupção começa a se espalhar de uma forma tão grande, tu dizes assim, eu se estivesse na Argentina, é impossível viver sem corrupção, É impossível. Ou seja, tens que sair do país. Porquê? Porquê que é impossível? Vamos imaginar, tu fazes um negócio qualquer e a um determinado dólar. É difícil de explicar isto, mas imagina, eles criaram um sistema onde tu importavas sapatilhas da Nike a $25. Imagina. E porque existe um dólar blue, que é um dólar de mercado negro, e um verdadeiro dólar, aquilo entra em pesos a metade do valor que é real.
Portanto, o importador está a ser subsidiado para importar sapatilhas a metade do preço. O que é que acontece? Quem é que dá as licenças de importação? São os políticos. Então aquilo está tudo endrominado. E depois, imagina, tu fazes um negócio do tipo, eu fiz baseado neste dólar. E o Estado chega ao fim do ano e muda o rate para 50%. Então o negócio que tu pensavas que ias ganhar 50%, perdeste 50%. E outro gajo qualquer que tinha um negócio que nem ia dar dinheiro nenhum, ganhou 100% sem fazer nada. Chama-se distorções da economia por causa da mão. E então é assim, o governo cria uma regulação, eles vão pela esquerda. O governo cria uma regulação, eles vão pela direita. Eu digo, pessoal, mas isto é ridículo. E eles dizem, Miguel, não é ridículo, porque toda a gente está a ganhar. Atenção, quando eles dizem toda a gente, estão-se a falar sempre do pessoal que controla os recursos. Dos ricos, dos políticos, dos principais dos sindicatos que têm muito poder da Argentina. Pensa assim, chegam um gajo de sindicatos cá mesmo e diz assim, eu vou parar o país, não é? E vira-se o pessoal do governo, não pares o país e arranjamos aqui uma solução. Qual é a solução? Aumentas o ordenado das pessoas 10%, que vai por desinflação, mas eu vou-te pôr 2 milhões de dólares fora daqui. Estás a perceber o esquema? O que acontece? Os ricos vão ficando mais ricos e os poderosos vão ficando cada vez mais poderosos à custa do poder geral de perda de capacidade de compra da população geral. Esta população geral vai degenerando devagarinho, que eles não dão por ela. Eles, se lhes des assim, olha, ganhas o mesmo dinheiro, mas trabalhas menos, eles ficam todos felizes. Olha, vou-te aumentar o ordenado 50%, mas as merdas aumentam 55%, eles nem dão por ela, pensam que estão bem. É sempre a simulação, é sempre a simulação do socialismo, não é? Essa é outra dúvida que eu tenho, que é, tu estiveste lá, viste a inflação, eu suponho, eu li muito sobre alguns países onde aconteceram situações parecidas, com inflações galopantes, portanto, e normalmente as pessoas até gastam o dinheiro logo no início do mês, porque já sabem que no final do mês vão poder comprar menos coisas com o mesmo dinheiro, e isso ainda piora mais este problema da inflação. O que eu queria da tua visão de lá é, tu sentes que é uma inflação pelo lado da oferta ou pelo lado da procura? Para eu perceber também melhor, ou pelos dois lados, não é? É pelos dois lados, definitivamente. Porque depois começam a haver os chamados, aquelas distorções da economia, não é? Por exemplo, o governo limita-te a capacidade de importar sapatilhas da Nike, certo? Quem tem sapatilhas de Nike já sabe que as vai vender, seja o preço que for. Vai sempre haver alguém que vai comprar, percebes? E então, isso faz aumentar o preço por um lado. Ou por outro lado, se tu aumentares os ordenados da função pública 50%, é normal que tudo fique mais caro 50%, não é? Ou seja, acaba por ser um fenómeno. Mas o que eu achava estranho é assim, vocês estão a fazer isto de propósito, vocês estão assim tão burros. E o que eu aprendi é que não. Eles são super inteligentes. Aliás, eu não me lembro de falar com gente com tanta formação financeira como na Argentina. Então como é que isto acontece? Acontece porque eles têm a perceber o que é o conceito de inflação, o que é o conceito de desvalorização, o que é um balanço com a inflação. Aqui em Portugal ninguém faz a mínima ideia o que é fazer um balanço com a inflação, nem fazer o que é next in, first out. Ninguém sabe nada disso. Não sabemos gerir dessa forma. E é incrível a formação financeira que eles têm. 80 a 90% do lucro que uma empresa tem é gestão financeira. Só para ter... Já não há produção de valor económico. É tudo porque o governo mete as mãos em tudo. Estás a perceber? Eu vou aproveitar aqui um conceito que tu deste, porque eu acho que nunca foi dito no YouTube, que é Next In, First Out. Explica lá isso. Next In, First Out é, por exemplo, tu estás habituado a trabalhar como? Compras uma mercadoria a 10 euros, vais vender a 20, ganhas 100%. Se comprares depois a próxima mercadoria a 10 euros, não é? Vamos imaginar que é First In, First Out, ou seja, a primeira coisa que entre, vendes a 10, compras a 10, vendes a 20. Depois compraste a 10 e compraste outra a 15. Vais primeiro vender o que custou 10 e depois vais vender o que custou 15. Dá diferentes margens de lucro consoante o preço que estás a vender. Pode ser o médio ponderado. Compraste a 10 e compraste a 15. Dá 12,5. 12,5 vai ser o teu preço-custo. Quando estás num regime de inflação, nada disso te importa. A única coisa que importa, como dizem os argentinos, qual é o custo de reposição. E eu vou vender ao custo para comprar de novo, não é? Para comprar de novo, porque senão é tudo uma ilusão. Tu compraste a 10, vendeste a 20. Se fores comprar depois a 20, tu ganhaste zero dinheiro, zero free cash flow, como o Warren Buffett diz. O Warren Buffett sabe bem de onde é que vem o dinheiro. Se uma empresa não gera cash flow, tu não estás a ganhar dinheiro. Mete essa coisa na cabeça. E o pior é que se paga impostos sobre este processo inflacionário. É engraçado. Na Argentina tem uma coisa engraçada. Se tu compras um ativo por $1 milhão de dólares, que é, por exemplo, $1 milhão de pesos, e depois, vamos simplificar, passado um ano, tu não fizeste nada.
Mas passado um ano, o que é que eles dizem? Eles fazem o ajustamento do valor real do produto, mas não fazem o ajustamento do custo. Ou seja, tu sem fazer nada podes ter ganho 100% e depois tens de pagar 35% de imposto sobre esse 100% e ainda não mexeste uma palha. Ou seja, ninguém consegue trabalhar assim, é tudo uma ilusão. Então o que é que o pessoal faz? O pessoal usa a capacidade de exportação da Argentina para fazer triangulação. Ou seja, eles vendem ao preço mínimo que conseguem, ganham dinheiro fora do Estado. O pessoal tem que perceber, que no socialismo, ainda por cima agora, ainda é pior. Não há forma de controlar o mercado livre. O mercado livre é como uma barragem com buracos. Arranja sempre formas de produzir valor e de tirar bilhete. Agora, o país em si cada vez fica com menos capacidade. Este um caso gritante de uma pessoa que eu acho que quase Portugal inteiro ama de morte e que faleceu o ano passado ou há 2 anos, o Nabeiro, não é? Da Delta, em que também com o contrabando de café, não é? Não sei a história do senhor, mas realmente se tu parares e disseres não é possível importar as merdas, eu garanto que elas aparecem. Eu estive a ver um documentário também sobre a proibição de álcool nos Estados Unidos, quando houve. Isso. E vejam porque vale a pena, para ver o que é que acontece quando se regula. Agora o álcool. Aliás, tu sabes o que acontece quando regulas? Quando regulas, tu promoves a criminalidade, promoves a distorção da sociedade. Tu dizes assim: eu vou regular e vou ajudar os mais pobres e não sei o que mais. Na realidade, estás a aumentar a nível de corrupção e estás a fazer com que toda a gente fique mais pobre. Eu digo isso baseado em quê? Baseado que nas sociedades menos reguladas há sempre mais qualidade de vida em termos de poder de compra. Eu isto não tenho dúvidas nenhumas, estás a perceber? E nos sítios onde eu vou, que são mais regulados, eu vejo distorções. Vejo sempre muito ricos e muito pobres, não é? A regulação é uma vantagem operacional para quem tem o conhecimento. Eu vou para a Argentina e fico rico. É bué simples, só tens que jogar o jogo. Percebes? Agora, se tu fores um trabalhador que está a trabalhar para outro... Isso, as regras do jogo, não é? As regras do jogo mudam de país para país. Nós falamos sobre isso. Exatamente, mudam de país para país. E o trabalho do empreendedor é adaptar-se às regras do jogo. E eu não conseguia operar... Eu não gosto de corrupção e eu não estou disposto a trabalhar em corrupção. Não estou. Por isso, eu vou para o país de mercado livre. À medida que o país começa-se a desfazer e a ficar cada vez mais corrupto, eu prefiro sair. E digo, por exemplo, porque é que tu não vês da Prozis a ir comigo, não é? A ir para países que não sejam desenvolvidos? Eu não vou, recuso-me a ir. Isso aí é um jogo completamente diferente. Isso é para outras pessoas, isso é outro para o sistema. Não estou a julgar, porque eles têm que se safar da maneira como se têm que safar. Quando tens estas injustiças, como tu disse, do balanço, não fazes nada, tens que pagar 100% de lucro sem fazer nada. Tu achas que essa cena é justa para o empreendedor? Não é, não. Isso chama-se extorsão. Mas é uma extorsão que é coletiva e é, como é que é dizer, acaba por ser uma forma de... Toda a gente lava, toda a gente passa a mão pelos outros, não é? Ou seja, percebes o que eu quero dizer? É tudo, quem perde? E depois toda a gente tem telhados de vidro. E depois toda a gente tem telhados de vidro. Até o empresário. Toda a gente tem telhados de vidro. Está toda a gente ligada uns aos outros. Tudo. E depois o que é que se passa? Passa-se que quem perde é sempre o mesmo. É o trabalhador, É o trabalhador. Não há hipótese. Quem paga o fim, toda a corrupção, quem paga toda a cena é o trabalhador. Ou seja, se nós reduzíssemos a corrupção, nós aumentamos a capacidade de benefício do trabalhador. Mas há uma tendência natural para regular, para meter a mão. É uma tendência humana, é quase irresistível. Que é a grande diferença, por exemplo, entre as visões Parece mais fácil e que funciona melhor em teoria. Parece. Eu não estou a dizer que funciona. Parece mais fácil. Parece que vai funcionar. Mas sabes o que é que temos visto? Nunca funciona. Nem nunca funcionou. O problema é este. Sabes o que é que acontece mais? Cada vez mais regulação. Ou seja, tem que haver algum nível de regulação, mas nós temos que manter isto no mínimo viável, na mínima de regulação possível, porque às vezes até já parece que há reguladores de reguladores. Existem reguladores. Então na Europa, por exemplo, os Estados Unidos faz desenvolvimento, a Europa regula o desenvolvimento. E isto vai-se pagar o preço, porque a nossa visão continua a ser autoritária e socialista, e quando o bolo começa a encolher, há muitos problemas. E nós já estamos a assistir a isso. Ou seja, mas continua. Vou fazer aqui um ponto à mesa então, a fazer aqui a ponto para o Milei, que é, que soluções é que tu vês que o Milei propõe para o país? E se calhar, até eu vou começar com uma frase, porque toda a gente aqui, acho eu, em Portugal, grande parte é defensora do ordenado mínimo. Eu não é o meu papel dizer aqui se sou contra ou sou a favor.
Mas vi um post muito engraçado esta semana. Há muitos países que não têm ordenado mínimo, como a Dinamarca, É isso, por exemplo. Suíça, etc. Ordenado mínimo é sempre zero, porque o ordenado mínimo é o desemprego. Exato. Ou menos de zero, porque tu estás a pagar a quem está parado. Nunca te esqueças disso. É menos de zero. Qual é que é, sabes a visão do Milei sobre o ordenado mínimo ou não? E qual é a visão eu não sobre sei. o ordenado mínimo? Há algumas parecenças entre a economia argentina e o nosso país, que é, por exemplo, o peso da função pública, a ineficiência da função pública. Não, há algumas parecenças, eles num nível de escala diferente, como é natural, porque eles têm a vantagem das matérias-primas que lhes faz com que ninguém precise fazer nada, basicamente é assim, e conseguem subsistir na mesma. Um país incrível em termos de tamanho, em termos de turismo, podia ser uma potência mundial turística absoluta, um bocado insular, afastado, mas o Milei, eu diria assim, Milton, o Milei tem um trabalho que é muito complicado e eles têm agora uma lei para sair, que é daqui a 15 dias, que vai mudar muita coisa. Eu acho que a maior distorção que existe na Argentina é a regulação dos câmbios, que é tipo uma ferramenta destruidora de economias e de valor. Tinham que fazer porque é aquela cena de começar a dizer que o dólar real faz um dólar ficção. Estás a perceber? Tu tens o trilema monetário, não é? Um deles é controlar o valor da moeda. Claro. Quem quer saber mais sobre isto, porque é um tema mais complexo, procurem o trilema monetário que vão perceber depois. Tem a ver com, por exemplo, a capacidade de controlar a dívida, controlas a taxa de juro, ou controlas a moeda, ou controlas a... Como é que é? Outra coisa, já não me lembro bem. Podemos fazer depois um episódio só sobre isso. Esse é giro, porque tu não consegues controlá-las as três ao mesmo tempo. Exato, é isso. E portanto, uma delas vai ter que ser a válvula de escape, não é? Isso. É isso. E podemos estar aqui... Controle, diz. E depois podemos dar o exemplo da China, que tem um tipo diferente, dos Estados Unidos e de outro país, para percebermos os diferentes. Eu posso preparar até... Por exemplo, na Argentina tu não podes... Imagina, tu tens pesos, tu não podes comprar dólares, como em Portugal. Ok? Na Argentina tu tens de passar pelo Banco Central, é como no Brasil. O Banco Central é que regula tudo. E então, como isso, regula o câmbio. Então, regulando o câmbio, pode criar muita inflação, não é? Exatamente. É isso mesmo. Ou controlas a moeda, ou controlas a inflação, ou controlas as proteções. Não podes controlar o juro. Não consegues controlar as duas ao mesmo tempo. Exato, não consegues controlar as três ao mesmo tempo. Mas não faz mal que a gente depois faça um episódio sobre isso. É muito engraçado até falar na China, porque a China tem duas moedas, não é? Tem uma moeda internacional e tem outra moeda que é como a Argentina. Estes câmbios que eu estava a falar é a mesma coisa. E então, se não for bem gerido, produz distorções muito grandes. E é como tirar dinheiro. É incrível, meu. É uma ferramenta poderosíssima, destruidora de valor, na minha opinião. E a dolarização, será que o Milei tem o EBOS para fazer a dolarização da economia? Quando há uma parte da população que vive à custa dessa... E uma parte da população que é grande. Que é tipo os funcionários públicos, que é tipo o pessoal que bebe bebida. Pois é, este pessoal anda anos e anos a comprar votos. Nós vimos isso. Portugal, o PS e o PSD têm comprado votos a toda a hora. Um mais do que o outro, se calhar. Sempre foi. E Portugal já está no nível de... Já está capturado a um ponto que eu não sei se dá para voltar para trás. Por isso é que eu digo, vai ser olhar para a Argentina. E vamos ver, tu tens ali um verdadeiro presidente, vamos lhe chamar libertário, ou seja, em termos económicos, percebe de economia, sabe o que é preciso ser feito e tem coragem para o fazer. Não é? O Milei apareceu em 24 meses, é uma coisa incrível. Preciso ter a noção. Concordo plenamente. Se ele conseguir fazer alguma coisa, temos que estar atentos. Agora, pode não conseguir fazer nada. Atenção. Agora, vindo aqui à intervenção do Estado, eu acredito que há situações em que a história parece que dá razão à intervenção do Estado. Eu não estou a dizer que está certo ou errado, mas parece. Eu vou explicar a minha visão. Cada vez temos menos recessões. Claro. E eu acho que cada vez temos menos recessões porque há mais intervenção estatal, nomeadamente em termos do aumento da taxa de juros, etc., ou diminuição da taxa de juros para abrandar a economia, para aumentar ou para abrandar a economia. Eu acho que isso resulta nos ciclos económicos, que é verdade. Sim. Ou seja, tu aí estás a confundir uma consequência com uma correlação, não é? Ou seja, que eu posso dizer, por exemplo, que nós vivemos a maior expansão económica de sempre, em termos de volume. Em termos de produtividade. Acho que a produtividade está a disfarçar tudo o resto, é isso? Pode ser, por exemplo, quando estás a falar de economia é muito difícil dizer o que funciona ou não. E vai haver muitas críticas às políticas diz outra.
Ok, vou-te contrariar outra vez. E acho que foi um ponto incrível que tu fizeste aí, como sempre. Mas vou-te dar outra, que é, imagina, por exemplo, como é que será que Portugal tinha reagido se o Costa, por exemplo, não tem ajudado as empresas depois do Covid? Porque pensa, a maior parte dos empresários insurge sobre a ajuda do Estado, mas depois quando é para ajudar os empresários já não dizem nada. Sim, todas as empresas em Portugal, não digo todas, mas a maior parte, se não fores uma empresa exportadora, tu estás capturado também. Tu estás num sistema socialista, então não tens a mínima hipótese. O pessoal, por exemplo, a mim sou muitas vezes criticado por nós temos um benefício de investimento de 18 milhões que tivemos durante os últimos 4 anos. E o pessoal diz, a Prozis é uma empresa que está em Portugal. A Prozis joga o jogo. A Prozis, quando foi para fazer um investimento, diz assim, eu tenho este dinheiro todo para investir, vou fazer 10 fábricas e vou contratar 1000 pessoas. Quem é que dá mais dinheiro? Não é? E há espanhóis, o governo espanhol diz que dou X, o governo da Hungria diz o dou Y, o governo italiano diz o dou Z, o governo... Todos eles dizem quem é que não quer indústrias, quem é que não quer... indústrias é a coisa mais importante para um Estado. O que é que acontece? Portugal até nem das melhores propostas, não é? Mas tem vantagens, como o custo de mão de obra é mais baixo do que muitos países, e também tem outras vantagens que é, eu sou português, a minha equipa é portuguesa, é mais fácil interagir num país desses. Então o que é que uma pessoa pensa? Apesar da proposta portuguesa não ser a melhor, vamos investir aqui. Hoje, se me dessem 40 milhões para investir 70, eu não queria. Já dizia, não quero. Está a dizer? Porquê? Porque não vale a pena. Porque assim, não vale a pena? Repara, tu investes 18 milhões, então 18 milhões em 4 anos, não é? A Prozis paga 60 milhões em impostos num ano, Estás a perceber? Ou seja, a Prozis em ordenados paga 30 milhões por ano. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? É um bocado uma coisa do tipo... Aquilo é migalhas, percebes? Mas como qualquer empresário tens que aproveitar as migalhas todas, não é? E aquilo não é toma o dinheiro já está, aquilo tu tens que... podias ter tido migalhas. E nem é Portugal que dá o dinheiro, quem dá o dinheiro não é Portugal, atenção. É a Europa. Não é a Europa, é a Alemanha, a Inglaterra, são meia dúzia de países que dão dinheiro, não é? Vamos perder aí um bocadinho, que é, e tu sentes que és mal interpretado pelo quinto poder ou não? Sentes que há aqui uma pressão? O que é o quinto poder? É imprensa, não é? Acho que não. Eu acho que a nossa imprensa é socialista, não é? E tem uma visão do mundo socialista e centralista, e tu não consegues ver uma notícia a dizer que os Estados Unidos é um sítio bom. Em Portugal não existe isso. A notícia que tu estavas a dizer dos 18 milhões, sim, não é? Quer dizer, está feita com uma determinada narrativa, tu só foste lá encaixado. Sim, como seria? A ideia é esta. A ideia é, o pessoal diz assim, como é que tu podes ser contra o socialismo e receber 18 milhões? Exato. Eu não sou contra o socialismo. Vocês escolhem o que vos apetecer. Escolham uma vida. Vocês até podem escolher monarquia para eleger o guru Mike Williams como vosso rei. Vocês podem escolher o autoritarismo da Coreia do Norte. Façam o que vos apetecer. Eu não me bem, E quando eu achar que não é um sítio bom para fazer negócio, eu vendo os meus negócios, eu tiro bilhete. Ou seja, era a melhor proposta. E o que eu acho. Sim, ou seja, como te disse, hoje já não aceitava. Sabes? Hoje já não aceitava. Já não compensava. Sabes? No nível do que vem aí eu tinha mais cuidado. Mas a questão é, as empresas, como é natural, jogam o jogo. O que acontece? Basicamente existem entidades a dizer para onde é que vai, eles cobram-te os impostos todos e depois vão-te devolver algum em benefícios. A questão é estas. Repara, ninguém te está a dar nada. Tu é que na operação estás a pagar tudo, estás a perceber? Como da mesma forma não vai ser a empresa que vai pagar os impostos, não é? Quem vai pagar os impostos vão ser os consumidores finais. Quem vai usufruir dos benefícios vão ser os consumidores finais. Um empresário é um middleman. Está no meio e ganha uma margem pela sua operação. Ok? É tão simples como isso. É o middleman. Quando não houver margem na operação, todos os empresários fecham a operação. E então façam vocês merdas. Resolvam o vosso problema. Que apareça outro. Agora, se eu estou a trabalhar e não é para ganhar dinheiro, então não foi para isso que eu vim. E o meu objetivo é empreender, é produzir valor. E para produzir valor,
para o esforço que tu fazes, a energia, a dedicação e o risco do capital que colocas, porque em vez de meter 70 milhões na Prozis, eu podia ter comprado um Global 7500, não é? Sim. Estás a perceber o que eu quero dizer? Não precisava de meter lá, ou seja, tem que valer a pena, senão compro um Global e ando de Global 7500 para trás e para a frente, não é? Percebo o que queres dizer. Agora, tu sentes que esses 18 milhões deram muitos milhões a Portugal ou não? Não, absolutamente, ou seja, tu pensa num negócio absolutamente incrível para o governo, dizem-te assim, tu dizes assim, olha, eu vou-te dar 18 milhões, fizeres isto, e eles só dão dinheiro depois fazes as merdas. Não penses que recebes antes, recebes tipo 10% ou qualquer coisa assim. É uma pessoa assina contratos, assina acordos e diz, ok, eu vou fazer isto. Começas a fazer as fábricas, vão-te mandando dinheiro e vem sempre atrasado, bué atrasado. Não penses que te pagam logo. Tipo, e depois vão fiscalizar tudo, e acho muito bem que isto deve ser fiscalizado, não era como antigamente. Deve ser tudo fiscalizado, é um contrato, é para ser cumprido. Mas repara, contratas 1000 pessoas, pagas, imaginem 1000 pessoas são 20 milhões em ordenados, não é? Faz as contas, quanto é que é para a segurança social, quanto é que é para... Faz as contas. Depois tu metes mais 70 milhões. Quem é que recebeu estes 70 milhões? Foram quase tudo, a maior parte de empresas portuguesas e o caraças para trás para a frente, constróis edifícios, compras máquinas, não sei. E eles não é... Edifícios não conta. Só conta se for mesmo cenas produtivas, estás a perceber? Ou seja, tu tens que investir 70 para receber 18. Não é? E é um negócio. Isto é um bocado aquela cena da casca. Ou seja, é um bocado. Tu tens que ter a certeza que vais operar durante 20 anos, porque se for para operar 2 ou 3, esquece, não compensa. Por isso é que todos os países dão. Eles são burros, não? Tu vais à Indonésia e dizes que queres fazer uma fábrica, eles não dão dinheiro. Tu vais a qualquer sítio do mundo, meu, que te dão dinheiro. Agora, esta é uma pergunta com a armadilha. Era uma armadilha que eu te coloquei aqui. Que é, então, seguindo o teu raciocínio, já sabes que vou fazer uma coisa altamente manipuladora depois de começar aqui, não é? Com isto. Seguindo o teu raciocínio e tendo em conta que Portugal ganhou em termos financeiros e não teve que pagar nada, quem pagou foi a Alemanha. Isso, sim, e não teve que pagar, etc. Então, se calhar alguma mão do Estado, porque ajudou aqui, não é? Alguma mão do Estado se calhar é boa. Eu na minha observação eu dizia que não. Se não houvesse subsídios, havia menos impostos. Percebes? E eu preferia pagar menos 18 milhões de euros em impostos uma vez do que ter recebido 18 milhões de euros em benefícios do Estado. Até porque recebias logo. Aliás, eu até preferia pagar menos de metade dos impostos em vez de 18 milhões. Percebes o que eu quero dizer? Porque eu acho que o que é que faz? Muitas distorções. Na Prozis funcionou. Mas, vai haver que pode haver muitas coisas que não é tão interessante. Sabes o que eu quero dizer? E, eu, na minha opinião, é assim: abres espaço a muitas coisas. Abres espaço a ser alguém sentado numa cadeira que nem percebe nada de nada a decidir para onde é que os recursos vão, não é? Vocês ouviram falar, por exemplo, na bazuca, o caraças? Não houve bazuca nenhuma. O dinheiro foi todo para o Estado, para a função pública. Para as empresas não veio praticamente nada. Ou seja, porque não há interesse em desenvolver empresas em Portugal porque pensa-se que as empresas não produzem valor. E se calhar em Portugal também não produzem muito, não sei. Só as empresas exportadoras definitivamente produzem valor. Porque é como na Argentina. Agora as outras, não sei como é que aquilo está organizado. A questão é, eu acredito sempre com mais regulação, menos eficiência, mais corrupção. É a minha visão, não tenho dúvidas. Mas eu não é observando Portugal, é observando o mundo. Os sítios menos regulados, as populações vivem melhor, não é? Quando estão em economias organizadas. Vou-te dar o contratório, é para isso que eu cá estou. E vamos lá então. Mas imagina, por exemplo, em algumas áreas, não achas que a regulação pode ser benéfica? Nomeada, eu vou-te dar uma. Esta é a visão que eu tenho de uma pessoa que nunca viveu lá, nos Estados Unidos. E parece-me que o sistema de saúde é uma máfia enorme. Não é uma máfia. O sistema da saúde aqui é um sistema privado, não é? Maioritariamente. Mas a noção... pensa assim, tu tens que dar saúde, mas tens de ter cuidado. Porque é assim, sabes qual é o dia da semana? E os médicos e os enfermeiros estão a ouvir isto, eles depois confirmam isto sem problema. Qual é que é o dia da semana que há mais pessoas no hospital? Segunda-feira. Porquê? Que é quando se começa a trabalhar. O meu filho, sexta-feira de manhã, disse assim: dói-me a barriga, tenho que ir ao médico. Passa sábado, domingo, segunda-feira da manhã diz assim: dói-me a barriga, quero ir ao médico. Porquê?
Não, ou seja, as pessoas usufruem dos sistemas e não são totós, não é? Ou seja, e é o que é que se passa nos Estados Unidos? O pessoal que pensa que nos Estados Unidos as pessoas morrem de doenças, eu garanto-vos que morrem muito mais de doenças em Portugal do que nos Estados Unidos, porque a tecnologia que tu tens lá é muito mais evoluída. Se tu trabalhares, tens um seguro de saúde que as empresas te dão. Ou seja, agora, se fores daquela parte da população que trabalha pouco ou que és um imigrante ilegal, vais ter dificuldades. Mesmo assim, os americanos estão lá para ajudar e para dar o dinheiro e para resolver os problemas. Não, esquece. É tudo um faz de conta. Eu lembro-me de estar em sítios, em África especialmente, onde eu vi pessoas a morrer na rua de doença. Percebes o que eu quero dizer? Eu não vejo isso aqui nos Estados Unidos. Nunca vi isso nos Estados Unidos. Nunca vi uma pessoa na rua doente. Nunca vi. Percebes? E não estou a dizer que não haja, que estão um país de 350 milhões de pessoas, é gigante, mas se o pessoal pensa que o país mais potente do mundo as pessoas não têm saúde, está na altura de fazer uma viagemzinha aqui. Se puderem, eu sou mais fã do caminho do meio, não é? O caminho do meio é algo entre aquilo que o Milei defende, por exemplo, e que eu admito que possa ser a única solução possível para a Argentina. Eu por acaso discordo, porque o caminho do meio está entre onde? O que é o meio? Primeiro, não há nada de virtuoso no meio, é uma falácia. O pessoal diz assim, deve-se comer de tudo, isso é uma falácia. Porque repara, nada te diz que é no meio que está a virtude, nada. Portanto, e depois depende de onde é que tu metes os extremos. E o meio, comunismo, anarquia. Entre o comunismo e a anarquia, eu acho que deve haver um sweet spot. Mas é subjetivo. E eu, por acaso, sou mais objetivo. E eu prefiro, em vez de teorizar, olhar para os países do mundo e ver o que é que funciona melhor. Não é? Mas os Estados Unidos é meio. Eu acho que os Estados Unidos são meio. Os Estados Unidos são meio, definitivamente. Não há nenhum país libertário no planeta Terra. Nenhum. Ou seja, os países mais libertários que poderão existir serão economias muito pequenas, ilhas que não têm recursos e vivem de turismo, 20 mil, 30 mil pessoas num país, coisas desse tipo. Porque realmente não há nenhum país que realmente tenha seguido a política de Hayek, não é? Mas admito perigosamente que às vezes para sair de um buraco é preciso ir ao extremo. Nomeadamente, justificando o caso de El Salvador, que foi bastante extremista, mas que resolveu grande parte dos problemas. É uma micronação, o problema do crime resolveu. Pelo menos esse resolveu. Uma coisa que eu achei engraçado na conversa que eu tive com o Ventura, foi ele disse que queria mudar absolutamente o sistema jurídico em Portugal. E eu disse-lhe, nós vamos resolver, as pessoas vão para a prisão e cá vamos resolver a justiça. Eu dizia, mas isto tem consequências, vai haver inocentes na prisão. E ele confirmou, ele foi verdadeiro, ele sim, vai haver inocentes na prisão. Porque quando a justiça também é uma cena desse tipo, tu quando começa, de certeza que El Salvador prendeu muita gente que não fez nada. Sim, sim. Só porque tinham tatuagem, não é? Porque uma das vezes tens tatuagem de gangue. E nos Estados Unidos também funciona assim. Nos Estados Unidos é assim: alguém fez merda, alguém vai para a prisão. Não importa se fizeste ou não, se não fizeste, ias fazer. É assim um bocado a cena. Há muitos inocentes na prisão. Eu não concordo com isso, por exemplo. Eu não concordo nada com isso. Sim, mas depois também tens um problema, que é, tens o inverso. Que é, como não queres nenhum inocente na prisão, acabas por ter 90% dos criminosos fora da prisão. É verdade. Ou seja, é muito difícil de escolher o que é melhor, o que é pior. É um preço que eu, subjetivamente, altamente subjetivo, estou disposto a pagar. Porque vives em Portugal neste momento. Agora, vai, por exemplo, ao Brasil e vê se queres viver daquela forma. Não queria. Não queria. Pronto. E era um preço que eu estava disposto a pagar. Por isso que eu estou a dizer. Mas repara, é exatamente do encontro ao que eu estava a dizer, que é, eu sou um gajo do meio, do caminho do meio, porém, acredito que para sair de determinadas situações é necessário ser extremista. Mas eu diria-te que tu não devias bloquear a tua mente e dizer que és um gajo do meio. Bloqueia mais do tipo, eu sou um gajo que procura o melhor e não o meio. Porque o meio é falacioso, estás a perceber? Eu procuro o melhor. Se o melhor for comunista, eu sou comunista. Se o melhor for libertário, eu sou libertário. Eu vou procurar o melhor. E eu acho que seria uma visão mais inteligente do que dogmatizarmos a nossa mente e a nossa ideologia, percebes? Concordo plenamente contigo. Vou alterar essa minha... Tenho razão. Não é? O Guru que se parece faz isto. Olha, nós estamos aqui a falar há muito tempo. Pronto, vamos nessa. Fica já gravado assim este episódiozinho para o pessoal. E depois, olha, muito interessante o próximo podcast que vai sair
é sobre Bitcoin e sistema monetário. E falo durante 3 horas e 40 sobre isto, para quem quiser. É um bocado complicado, mas para ficarem uma ideia, porque eu falo com muito pessoal do cripto e o pessoal não percebe nada de sistema monetário, nada. E este jovem com quem eu falei, que é o Francisco outra vez, ele domina, ele sabe o que é o sistema monetário, tem uma visão diferente da minha, porque chegámos a... Mas ele percebe, eu também percebo, eu acho que vai ser super interessante e é uma conversa em que nos interrompemos um bocado menos, pode ser interessante. Vale? Boa. Olha, no próximo vídeo gravámos vamos fazer um react. Vale? Obrigado. Tudo bom. Grande abraço. Deus. Tu queres estar na ponte de comando para ver onde é que eu ando, we talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings.